A paz do Senhor a todos. Meu nome é pastor Wellington Labaredas e eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje um estudo que se encontra no livro de Juízes, no capítulo de número 16 e versículo de número 15. Eu gostaria de titular o estudo de hoje como O Segredo da Bíblia. No livro de Juízes, capítulo de número 15, versículo de número 16, está escrito assim. Preste bastante atenção na revelação que o Senhor tem para nós por meio dessa palavra. E achou uma queixada de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Então disse Sansão, com uma queixada de jumento, montões sobre montões, com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar de Ramatlei. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse, pela mão do teu servo, tu deste este grande livramento. Morrerei, pois eu agora de sede, e cairei na mão desses incircuncisos? Então Deus fendeu uma cavidade que estava em lei, e dela saiu água. E tendo Sansão bebido, recobrou o seu alento e reviveu o teu espírito. Bom, o que eu gostaria de abordar nessa noite, nesse estudo, é sobre essa história que nós conhecemos muito bem, um episódio na vida de Sansão, que Sansão, em guerra com os filisteus, tome de posse em mão uma queixada de jumenta, e com essa queixada, Sansão fere ou mata 1000 filisteus. A Bíblia vem trazer um detalhe muito grande dizendo que Sansão compõe uma música depois que ele obteve aquela vitória. A música que Sansão compôs é mais ou menos assim, 1 montão, 2 montão, esse era o estrofe da música de Sansão. Com uma queixada, ele usa o verbo indicativo dizendo que eu feri 1000 filisteus. A verdade bem que nós todos sabemos que Sansão, ele recebeu um dom especial e diferente das pessoas, de alguns outros juízes, profetas, sacerdotes e reis da Bíblia Sagrada. Sabemos que o Espírito Santo, quando apoderava-se de Sansão, Sansão tinha uma força extrema, a tal ponto que a Bíblia aqui está relatando que com uma queixada de jumento, um homem matou 1000 filisteus, 1000 guerreiros. Sansão agora, sabendo bem que era o Espírito Santo que apoderava-se dele, dava a ele esse vigor de ter essa força, se você observar, Sansão não está dando a glória para Deus depois dessa peleja. No versículo de número 16 ele disse, 1 montão, 2 montão, com uma queixada, feri. Ele está dizendo que ele feriu. O interessante é que do versículo 16 para o versículo 17, quando Sansão acabou de dizer que ele feriu, a Bíblia vai dizer que ele, soltando a queixada sobre o chão, Sansão começa a desfalecer. A verdade é que no versículo de número 18, a Bíblia diz que ele, tendo grande sede, ele teve que mudar a oração. No versículo 16, você presta atenção, ele está dizendo que eu feri 1000 homens com uma queixada de jumenta. No versículo 18 ele já tem que mudar, ele diz, Senhor, por meio da mão do teu servo, o Senhor que deu esse livramento. Por que Sansão é obrigado a mudar a oração?
Porque no versículo 18 está diferente do versículo 16. No 16 ele está tomando a honra para si, dizendo, eu feri. No versículo 18, se você prestar atenção, ele está dizendo, por meio de mim, o Senhor deu esse grande livramento. Sansão, ele foi preciso de mudar a oração, porque ele viu que roubar a glória de Deus é um risco muito grande. E ele começa a morrer. E do versículo 18 para o versículo 19... nós não temos uma margem de tempo certo, mas o que eu posso precisamente esboçar dentro desse capítulo e dentro desses versículos, é que na verdade Sansão, ele morre. Sansão, quando ele deixa a queixada e termina essa oração dizendo, o Senhor, depois de ter dado por meio do teu servo nesse grande livramento, vai permitir que eu morra e caia na mão desses incircuncisos, versículo 18. Versículo 19, Sansão morre. Eu consigo te provar isso com uma veemência muito grande, porque no versículo 19 está escrito assim, então Deus fendeu a cavidade que estava em lei, e dela, ou seja, da cavidade que Deus fendeu, dela saindo água, Sansão bebeu e recobrou o seu alento e reviveu o seu espírito. Preste bastante atenção. Eu disse que uma vez Deus, agora tendo fendido a cavidade, dela saiu água. Quando saiu água, Sansão bebeu. Talvez você deve estar dizendo assim, pastor Wellington, mas você acabou de dizer que Sansão morreu. Como que se Sansão, supostamente como o Senhor disse, se ele morreu, como que ele bebeu a água? Agora morto, está bebendo água? Eu te provo que Sansão bebeu, porque a palavra no versículo 19 está escrita assim, tendo o Senhor tocado na cavidade que está em lei, dela saindo água, e Sansão bebido, olha o que vem dizendo, e recobrou o seu alento. A palavra recobrou significa voltou, veio, trouxe ou recobrou. A palavra alento significa fôlego, respiração. Se nós fazermos a junção das duas palavras, recobrou e alento, nós vamos ter aqui, visto que recobrou significa voltou e alento significa respiração. Se a Bíblia está dizendo que tendo Sansão bebido, recobrou o alento, ou se nós formos fazer a etimologia da palavra, vai estar dizendo, voltou a sua respiração. E a respiração só volta quem não está respirando mais. E mais, a palavra diz, e reviveu o teu espírito. A palavra reviveu significa aquele que estava morto e tornou a ter vida, ou aquele que jazia morto e voltou a reviver. Se a palavra está dizendo que Sansão, o espírito de Sansão, a alma de Sansão, o fôlego de vida de Sansão, reviveu, e se a palavra reviveu significa ressuscitou ou tornou-se a ter vida, só volta a ter vida ou só ressuscita quem já morreu. Mas o que desta revelação que Deus tem para nós nessa noite é como que, se eu consigo te provar que Sansão estava morto, como que ele bebeu água? Como que alguém morto agora bebe água? Para isso nós precisamos de entender o que a Bíblia diz lá no livro de João, no capítulo de número 11, versículo de número 25. Antes de explanar esse versículo que eu acabei de citar, eu gostaria de te dizer algo. Certa vez o anjo Gabriel chegou a Maria e disse para Maria, olha, não te preocupe com o ente santo que há de nascer de ti, porque para Deus não há nada impossível. Eu gostaria de dizer para você que tem promessa de Deus na vida e alguma coisa na sua vida morreu. Não estou falando de pessoas, talvez seus sonhos, um sonho talvez de ser um grande pregador, talvez ser um grande cantor, ou até mesmo ter uma família.
e você está nesse momento agora, sonhou algum dia participar de um grande evento, você está me ouvindo porque você se deu certo ou achou interessante o que está sendo esboçado aqui nessa noite, eu quero dizer para você, nunca desacredite dos seus sonhos, porque mesmo se eles morreu, Jesus Cristo, se foi Ele que te prometeu, Ele é fiel para ressuscitar os teus sonhos. A Bíblia vai dizer no livro de João, no capítulo de número 11, versículo de número 25, que quando o irmão de Marta e Maria, Lázaro, estava morto, a Bíblia aqui vai nos dar a revelação como que Sansão, preste atenção, como que Sansão estava morto e bebeu da água. Tá vendo? A Bíblia está dizendo aqui que quando Lázaro, irmão de Marta e Maria, estava morto, que Jesus chegou para ressuscitá-lo após 4 dias, um diálogo com Marta, Jesus disse, olha, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, preste atenção agora no detalhe, ainda que esteja morto, viverá. Aqui consegue nos dar a explicação do que aconteceu com Sansão. Ele estava morto e reviveu porque Jesus Cristo, que foi lá no deserto, lá em Lei, lá na fonte do que clama, e deu água para Sansão. O próprio Jesus vem dizendo, Sansão não estava morto? Morto não bebe água. Jesus aqui não está dizendo que eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, mesmo que ainda esteja morto, viverá. Então Sansão estava morto, o próprio Jesus Cristo, quando Sansão estava morto, deu água para Sansão beber, por isso que recobrou o seu alento e reviveu o seu espírito. Em outras palavras, voltou a sua respiração e ele ressuscitou. Eu quero dizer para você, nesse estudo, que o ressuscitador de sonhos, Jesus Cristo, está neste exato momento ressuscitando os seus sonhos, mesmo ainda que esteja morto. Ele é suficientemente poderoso para ressuscitar tua casa que está caída, sua vida que está abalada, seu ministério que já está enterrado, o ressuscitador de sonho. Creia somente que ele tem a pá na mão, que limpa a eira. E nessa noite ele está usando essa pá para abrir a sepultura das pessoas que te julgaram, disseram que você não conseguiria mais. E neste estudo, melhor dizendo, ele vai mandar com que os seus sonhos saia para fora desse sepulcro, porque ele é a ressurreição e a vida. E mesmo ainda que esteja morto, com Jesus, pode voltar a viver. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.